Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim dar uma passadinha rápida aqui para falar umas coisas com vocês, tá? Sobre líderes religiosos, né? E sobre fé, que a gente tem que ter o discernimento, né? E sabedoria para não abraçar uma fé que nos prejudique, né? Porque eu não sei se vocês viram, eu normalmente não gosto de ver TV, não gosto de ver jornal, muito difícil eu parar, né, na frente da televisão hoje em dia para ver, mas eu vejo algumas coisas, alguns relatos pelas redes sociais, né? E eu vi um lugar aí, não lembro o lugar, não, é fora, né, que morreram 400 e poucas pessoas, né, fazendo um jejum, né? De uma igreja evangélica. Gente, eu não tô aqui falando mal da igreja, pelo amor de Deus, tá? Porque eu também gosto da igreja evangélica. Mas eu tô falando que tem muitas pessoas que ficam cegas pela fé. Então, a gente temos, né, que ter uma fé raciocinada. Não existe esse negócio. Como você vai fazer um jejum que vai te levar à morte? Não tô culpando o líder religioso, né, dessa igreja evangélica lá, por quê? Às vezes o líder também está obsediado, porque para mim isso é um pastor, no caso, né, que está obsediado. A gente tem que aprender a usar a palavra. Tem muitas pessoas que têm o dom da palavra, né? Os líderes religiosos, a maioria tem o dom da palavra, o dom da manipulação, né? E de direcionamento das pessoas, né? Só que alguns acabam levando isso como vou dizer, por coisa pessoal, para se beneficiar, né? Ou então acabam ficando numa fé tão cega que eles acabam sendo obsediados por espíritos, né? Que se apresentam como mentores, como anjo da guarda, como Espírito Santo, no caso da igreja evangélica, né? E acabam levando multidões a fazer uma coisa absurda dessa, porque isso é uma bárbara, né? É muito perigoso a gente, né, se alinhar, né, se vincular com líderes religiosos que são muito manipuladores, que fazem uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Então, por isso que é muito bom ter uma fé raciocinada, porque você tá ali, você questionar as coisas é bom. Às vezes as pessoas ficam, você questiona demais, mas não, você tem que questionar sim o porquê tem que fazer aquilo, e para que tem que fazer aquilo, porque senão você entra num fundo, você entra em um fundo do poço, né, num poço, e quando vai ver tá lá no finalzinho mesmo, né? É muito perigoso a gente, né, usar da nossa fé, esses líderes religiosos usam da nossa fé para nos manipular, né, para nos fazer tomar atitudes e e fazer coisas, né? Tomar atitude de fazer coisa é a mesma coisa, gente. Olha que burrice. Para agir da forma que eles querem. Não estou falando de todos, tá? Não estou generalizando aqui, porque cada líder religioso é um líder religioso, né? Então tem muitas pessoas boas ainda no mundo. Só que as pessoas preferem, né, falar das pessoas mais, porque a maldade, né, dá mais ibope. Então as pessoas preferem falar das coisas negativas, porque o negativo dá mais ibope. Mas a gente tem que ter uma fé raciocinada para a gente não chegar a ponto de deixar a nossa fé cega nos unir a pessoas desse tipo, entendeu? Não que, como eu falei, o cara, o pastor lá às vezes não tinha culpa, às vezes também ele estava tão cego na fé dele que ele acha que fazendo aquele jejum, né? Então, como vou dizer, um sacrifício, né? Um jejum muito cerrado para chegar à morte de 400 e poucas pessoas. Então, ele também estava obsediado e acabou levando aquela multidão com ele. Gente, os líderes religiosos que têm o poder da palavra, o poder da manipulação e que não usam isso por uma coisa boa, eles serão cobrados quando, né, for o juízo final, na hora de bater o martelo lá do karma de cada um ser humano, né? Porque
o julgamento vai de cada pessoa, né? Eu não creio que o julgamento vai da multidão, vai de cada um. Creio eu também que pode ter sido ali um karma coletivo que existe. Eu falo aqui, como eu não tenho religião formada, né? Eu fui muito kardecista, hoje em dia eu me considero uma pessoa universalista, né? E eu acredito muito no que o kardecismo, né? O espírita kardecista, ele é o caminho das religiões. Para mim, eu não vejo mais como uma religião. Isso um moço, né, que eu estudei em um centro espírita em Campo Grande, sempre falou isso. E eu abracei a ideia porque eu entendi o que ele falava. E realmente, o espiritismo kardecista é o caminho das religiões. Então é muito bom estudar, né, os livros da codificação espírita, porque ele ensina a gente a ter uma fé raciocinada e vai fazer a gente não se envolver com coisas que a gente vê ali que não tem lógica, gente. Jejum é bom? É, eu já fiz jejum quando eu queria alguma coisa, né? Ainda mais que eu já fiz catecismo, fiz primeira comunhão, né, na igreja católica, meu pai obrigava, mas até que foi divertido. E eu aprendi ali a fazer jejum quando a gente queria alguma coisa, porque os outros ficam apontando dedos em certas religiões, porque você cultua Exu, cultua Pombagira, que é o demônio, mas isso daí também não é a mesma coisa? É um sacrifício, você está cultuando alguma coisa, você está ali fazendo um jejum, se sacrificando para conseguir uma bênção. É uma troca. As pessoas não têm noção, né? Se você prestar atenção, tudo tem uma troca. Tanto em uma religião quanto na outra. Dá no mesmo, gente. Só que as pessoas preferem, né, criticar e julgar o que elas não conhecem. Por isso que também é muito importante o conhecimento, o estudo, o entendimento, porque só ler ali e gravar aquilo não vale de nada. Porque tem muitas pessoas que lê a Bíblia, sabe a Bíblia de cabo a rabo, e não pratica nada que tem ali. Aí depois, quando vai conversar com alguém que é de uma vertente religiosa diferente, quer falar porque tá a palavra na Bíblia que é o certo, que isso, que é aquilo, mas e a prática? Gente, a teoria é uma, a prática é outra. Tanto que eu venho aqui, eu falo muita coisa aqui que ainda não consigo viver. Me esforço sim, mas não consigo viver. Entendeu? Na teoria eu sei muita coisa, mas na prática nem sempre eu consigo praticar tudo isso, botar a minha teoria na prática. Então é difícil. Ninguém é Jesus aqui, ninguém está fazendo o papel de Jesus aqui. A gente tem que, né, cada dia se tornar uma pessoa melhor, melhorar nossa conduta moral, porque o kardecismo, o livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ensina isso, tá? Ele ensina a gente a ter conduta moral e o que a gente precisa melhorar como ser humano, né? E tem o livro dos Espíritos, né, que ensina como é a conexão do mundo espiritual com o mundo material, tá? Aí depois tem o livro dos médios, que explica também essa ligação entre os dois mundos, né? Que existe, porque tem gente que não acredita, tem gente que acha que é só aqui o material e prefere ignorar tudo que tem lá do outro lado, porque quanto menos a gente saber, menos a gente será cobrado, e não é assim. As pessoas têm. Antigamente eu pensava assim: quanto menos entendimento eu tiver, menos cobrança Deus vai ter. Eu vou ter, no caso, nos meus caminhos, né? Mas não é. A gente faz as coisas, Deus cobra, Deus, né? Assim, o meu entendimento, né? Como eu falo, que é a minha verdade. Deus vê mais o ato, Deus vê mais a intenção do que o ato. Claro, é evidente que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas acontece, né, da gente fazer coisas que a gente não quer fazer e prejudica o próximo. Mas a minha intenção não era prejudicar. Deus vê isso, entendeu? Mas ele também, não é porque eu não tenho um entendimento, que eu não tenho conhecimento daquilo, que eu não vou arcar com aquela consequência. Vou arcar sim com a consequência dos meus atos, indiferente se eu tenho um entendimento sobre aquela coisa ou não. Então, gente, é muito importante a gente ter um conhecimento, né? Estudar, procurar ler, ver, né? Buscar conhecimento, porque às vezes a gente entra em uma congregação religiosa e o líder dali, ó, faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça.
e tá os seus guias, né, a sua espiritualidade fazendo você se intuir que ali não é um lugar, que ali não é daquele jeito, mas você fica tão envolvido ali naquela coisa que você se deixa levar. E quando você vai ver, você tá no fundo do poço. Não são todas religiões, tá, gente? Eu não tô falando de todas as religiões, eu tô falando de pessoas. Porque a gente tem a mania de botar, né, o líder religioso lá no pedestal. E esquece que ele é ser humano igual a gente. Eu já até falei sobre isso em uns vídeos aqui. E quando ele faz alguma coisa de errado, aí a gente se decepciona com a religião. E o que acontece? A gente vira as costas para o mundo espiritual e vai viver só o material. Ah, porque eu me decepcionei. Mas se decepcionou porque botou expectativa no ser humano. A gente não tem que estar ali dentro do terreiro, ou dentro da igreja, ou dentro do centro espírita, ou de onde for, visando só o ser humano. A gente tem que estar ali visando Deus, visando a espiritualidade. Porque se a gente cair, se decepcionar com algum líder religioso ali, a gente não abala a nossa fé. Mas a gente põe tanta expectativa no ser humano, né, no líder religioso, que qualquer coisinha que ele fizer de errado vai abalar a nossa fé. E é isso que não pode acontecer, o abalo da fé, né? Porque a fé move montanhas. Então, se você estiver ali e botar fé num ser humano, como a força que você vai ter, qual a fé que você vai ter para mover as montanhas da sua vida? Nenhuma. Você vai dar ali pro fundo do poço. Então, gente, é muito importante. Vamos focar em Deus, né? Na espiritualidade. Esquece o ser humano. Claro, é evidente que a gente tem que sempre ter uma pessoa que nos auxilia, né? Que nos ensine, que nos faça caminhar. Porque dúvidas sempre vamos ter, insegurança também. A gente às vezes fica inseguro, por mais que a gente confie nos nossos guias, por mais que eles nos dêem intuição, nos dê caminho, às vezes a gente se sente inseguro. Será que é isso mesmo? Eu preciso ir atrás de alguma pessoa para ver o que ela me esclarece, né? Isso é bom, ter confiança em alguém para você ir lá tirar suas dúvidas. Mas você tem que confiar nos seus, né? E em Deus também. E tem que prestar atenção, né, nesses líderes religiosos que pedem para fazer coisas absurdas, que às vezes o filho de santo tá ali, né? A ovelha, no caso, na igreja evangélica tá ali, o pessoal da igreja católica tá ali e pedem a eles, né, os líderes religiosos, para fazer alguma coisa que na cabeça deles é meio absurdo, mas como eles têm tanto respeito ali àquela congregação religiosa, eles acabam fazendo, por mais que o corpo, o espírito, aquela energia contrária dentro deles ficam gritando. Eles acabam fazendo por respeito e não prestam atenção no seu corpo, na sua energia, no que eles estão sentindo. Eles abafam o que eles estão sentindo, né? A pessoa, né? Para poder fazer o que o líder está mandando. E às vezes não é contra a sua conduta, é contra a sua espiritualidade. E você daria, sabe o que acontece? Você acaba a sua espiritualidade se afastando de você. Não porque ela está se afastando de você, mas porque você está tendo atitudes erradas. Atitudes que você está botando, sabendo que você não está satisfeito fazendo aquilo e você continua fazendo, cada vez fazendo mais. Onde viu um líder religioso falar para as pessoas fazer um jejum tão absurdo que vai te levar à morte? As pessoas que fizeram esse jejum não têm raciocínio? Não tiveram, entendeu? Por isso que eu falo, tem que ter uma fé raciocinada, né, gente? Então, eu sugiro, Raquel, né, com o conhecimento que eu tenho, que é pouquíssimo, com o entendimento que eu tenho, que é menos ainda, estudem, gente, os livros da codificação espírita kardecista, porque eles ajudam muito. E você dentro de você, quando algum líder religioso mandar você fazer alguma coisa, né, te direcionar em alguma coisa, você vai ouvir o teu coração, a sua energia, a voz no seu interior falando: não é certo isso que estão pedindo para você. E você vai ver que aquilo dali não é legal, entendeu? E não deixar as decepções do líder que você tem com os líderes religiosos, que são um ser humano igual a você, abalar a sua fé, porque a gente deixa muito. Qualquer coisa, a gente entra em um templo religioso,
O líder lá vacila de alguma forma, pronto, abalou a minha fé. Ah, se fulano fez isso, imagine os outros de fora. Aí acaba se afastando da religião, se afasta de Deus, né? Aí os outros falam, ah, não tô na igreja, mas eu tô com Deus. Não tô no terreiro, mas eu tô com Deus. Não tô no centro espírita, mas eu tô com Deus. E eu acredito que a gente pode sim, né, tá com Deus fora dos templos religiosos. Eu acredito muito nisso. Até porque Deus é amor, né? Não religião. Mas eu acredito que as pessoas saem mais dos templos religiosos por revolta, né? Quando acontece alguma coisa. E se perdem no mundo. Mudam a sua essência de quando estavam dentro do templo religioso e se perdem no mundo. Que isso é triste, gente. Assim, triste entre aspas, né? Porque você não precisa, né, estar dentro de um templo religioso para estar conectado com o seu espiritual, com Deus. Isso eu acredito. Mas você acaba mudando a sua conduta moral. Porque lá dentro do templo religioso você tinha uma conduta, né? Você se cobrava, a sua consciência, você ouvia a sua consciência cobrando você o que era certo e o que é errado. E quando você sai de lá de dentro, você acaba começando a fazer coisas que você lá dentro não faria. Então, isso que é perigoso, você deixar de fazer coisas aqui fora, né, no caso no mundo, que dentro do templo religioso você não faria. Então, isso é perigoso, porque às vezes as decepções, né, dos líderes religiosos fazem a gente acabar nos afastando de Deus. Né? Não digo de, tipo, igual na igreja evangélica, fala que não pode beber, que não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. Eu não bebo, graças a Deus, mais de 8 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu não julgo quem bebe. Entendeu? Cada um sabe da sua vida. Eu acho assim, não pode ter exageros, né? Tudo em excesso faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal, né? Agora, que é proibido, a sua consciência vai dizer, né? Não sou eu que vou dizer para você que não pode beber, não é o líder religioso lá que vai falar para você que não pode beber, não é ninguém. É você e sua consciência vai começar a bater e vai falar, não, eu não quero mais beber, porque eu não me sinto mais bem bebendo, ou não me sinto mais bem fumando, não me sinto mais bem fazendo isso aqui, entendeu? A gente com a nossa consciência, que eu creio muito que a nossa consciência é Deus nos alertando do que a gente está errando. Aí a gente vai trabalhando essa consciência na gente e acaba se afastando de coisas que a gente acha desnecessário para nossas vidas. E eu acho que isso é o mais importante, você ouvir o que tem dentro do seu coração, o que tem no seu pensamento, na sua intuição, o que a sua consciência te fala. E não o que o outro fala, o que o outro manipula você fazer, o que o outro, né, manda você fazer, porque isso tudo vai ter consequências. Por mais que o outro tá te manipulando e te mandando você fazer uma coisa, se você obedece ele, quem tá fazendo errado às vezes é você, dependendo da situação. E quando arcar com as consequências, claro que o outro vai, né, arcar com as consequências de ter o dom da palavra, ter o dom de manipulação, em vez de usar isso para coisas boas, para o bem, né, para coisas positivas, usou para as coisas negativas e para benefício próprio. Claro que ele vai arcar com essas consequências, mas você também vai arcar com as consequências dos atos seu também, tá? Ele por ter carregado multidões e a gente, né, por ter ouvido ele e não dado atenção à nossa voz da consciência. Então, gente, é muito importante a gente ter uma fé raciocinada, né? Para não chegar ao extremo, porque tem muito líderes religiosos aí que acabam levando a gente ao extremo, né? Querem nos manipular, querem roubar nossas energias, querem fazer lavagem cerebral para convencer a gente a fazer coisas que às vezes saem da nossa conduta moral, mas como ele tem, né, como ele fala que é um mensageiro de Deus, a gente acaba acreditando e passando por cima da nossa conduta moral para fazer coisas que o outro pede, né? Achando que a gente vai ser salvo de alguma forma. Eu tenho um canal aqui no YouTube, né, que eu gosto muito de ver, não falo mais nome aqui porque eu prefiro, né? E fala muitos relatos
sobre acontecimentos espirituais, contato das pessoas com guias. Eu até falei sobre isso em um vídeo anterior, que tem muitos relatos bonitos, né, de pessoas com guias da Umbanda que nunca nem entraram dentro de um terreiro, né? E eu confio muito nisso, eu confio muito. E outro dia eu estava ouvindo um relato de um pastor, nossa, até me arrepiei. O relato era a coisa mais linda do mundo. O cara, né, desde pequeno frequentando a igreja evangélica. Gente, não estou criticando a igreja evangélica, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando o relato do cara ali, contando assim, em palavras breves. E ele aprendeu nessa religião que ele estava, ele só não falou qual a igreja, que é uma igreja para não dar problema, né? Mas que ele desde novo frequentava a igreja, aprendeu muito com o pastor, né, a manipular, a levar a pessoa, né, ao seu emocional mais alto, né, e usar daquilo ali para se beneficiar na fé da pessoa. Ele conta o relato dele, ele estava vivo já, graças a Deus, né? E ele acaba sendo uma pessoa arrogante quando ele fica mais velho, porque ele acaba sendo um dos melhores pastores, né? E ele tinha dom da palavra e carregou muitos fiéis. E esses fiéis davam muito, como vou dizer, aquele negócio que dá dinheiro todo mês, oferta, né? E no final acaba ele sofrendo um atentado, um assalto e toma tiro, quase morre. E ele tem contato com uma preta velha. Gente, é a coisa mais linda do mundo o relato desse homem. E quando ele voltou outra pessoa, né? Porque ele teve aquela experiência quase morte, né? QI, né, que fala, né? Acho que é isso, QI. Experiência quase morte. E ele tem essa experiência, né? Ele fica algum tempo em coma, inconsciente, mas depois ele volta, eu acho que é isso. E ele manda um relato para essa moça ler, né, contando a história. E hoje em dia, não sei se, né, tem muito tempo esse relato, porque eu vi o vídeo outro dia, ele hoje em dia trabalha com pessoas que tentaram suicídio, né? Ele tenta ajudar as pessoas a caminhar. Essa preta velha, por mais que ele seja pastor, essa preta velha ainda tá com ele, ajuda ele, né? Ele se vinculou também a um padre católico. E é a coisa mais linda esse relato desse pastor, entendeu? Então, ele tem o dom da palavra, né? E ele teve a oportunidade, a espiritualidade deu... Ai, tô me arrepiando toda. A espiritualidade deu uma oportunidade para ele fazer o certo, né? Ele teve uma experiência quase morte e depois voltou, né? Para poder tentar fazer o certo, consertar as coisas que ele já tinha quase estragado tudo. E a espiritualidade deu outra oportunidade para ele. E ele fez certo. Dessa vez ele fez certo. Ele deixou de ser arrogante, viu que ninguém é melhor do que ninguém, viu que ele tinha um dom da palavra, né, de manipulação, e começou a usar aquilo para coisas boas, tentar convencer as pessoas que estavam, né, em depressão, que estavam pensando em se suicidar ou chegaram a tentar mudar de ideia. E isso é uma coisa mais linda do mundo, entendeu? A gente precisa ter o dom da palavra. Quem tem essa missão ou esse karma, né, de tentar arrastar multidões, tentar fazer isso o melhor possível, né, e da forma mais honesta possível, sem benefício próprio. Claro que no fundo a gente acaba tendo benefício próprio. Por quê? Porque se eu tenho uma missão ou um karma de trazer a palavra, esclarecimento para as pessoas, eu estou me beneficiando, né, de alguma forma. Mas como eu vou usar isso, né? Eu posso me beneficiar por bem, né? Dar mais um passinho no degrau da minha evolução, ou eu posso aproveitar isso para arrancar dinheiro dos outros e depois me ferrar de novo, né? Na espiritualidade. Então vai da consciência da pessoa, do caráter da pessoa, entendeu? E não usar isso para benefício próprio, intencionalmente, né? Como às vezes a gente usa para benefício próprio, como normal, como para degrau da evolução, ou inconscientemente, né? Porque acaba sendo, ou por benefício próprio para viver aqui no material, né? Porque às vezes a gente pensa, tem muita gente que se pega tanto aqui na vida material que esquece da espiritual. Então não está preocupada com karma,
Se tiver que prejudicar alguém para se dar bem, vai prejudicar. Se tiver que roubar para se dar bem, vai roubar. Entendeu? Se fizer a macumba para os outros para se dar bem, vai fazer. Se tiver que matar para se beneficiar, né, vai matar. E esquece que existe um mundo espiritual, né? Desculpa. Tem um mundo espiritual. Gente, a vida não é só aqui. Claro que a gente tem que equilibrar os dois mundos, né? Ainda mais para quem tem uma sensibilidade tão grande. A gente precisa equilibrar os dois mundos. Mas a gente também precisa cuidar do espiritual. Quando isso tudo aqui acabar, isso tudo aqui, ó, vai ficar debaixo da terra. E aí, quando você chegar lá do outro lado, quando Deus for bater o martelo? Porque falam que, tem um umbral, tem. Eu acredito muito no umbral, né? Não acredito em inferno, não acredito em céu, acredito nas colunas espirituais, né? Como eu falo, eu sou muito kardecista ainda. E a gente vai lá pro outro lado, a gente, tipo assim, a sua consciência aqui, quando você morrer, vai ser a mesma consciência que você vai acordar lá do outro lado, né? Aí vem tudo à tona no nosso mental, o que a gente fez de errado. Aí o nosso sentimento de culpa, desculpa, leva a gente para onde a gente umbral, né? No caso, a energia ali de sentimento de culpa. Igual, não sei se vocês viram o filme André Luiz, né? Esqueci o nome do filme. Nosso Lar. Ele era um suicida. Quer dizer, ele era suicida entre aspas. Ele era médico, mas não se cuidava direito. O que aconteceu? Ele morreu, lesionado pela saúde. Aí ele foi pra onde? Pro umbral. Eu lembro que no filme, no umbral, ficavam chamando ele de assassino. Ele não entendia. Ele, como assim assassino? Eu nunca matei ninguém. Mas por quê? Porque ele se suicidou indiretamente. Porque quando a gente não cuida do nosso corpo físico, né? Tipo, Deus emprestou o corpo, essa matéria pra gente, né? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que comer bem, beber bem, fazer exercício, né? Meditar, manter o meu corpo em perfeito estado para quando voltar para Deus, tá bem. Se eu não cuidar dele direito e eu lesionar alguma parte dele que não é para ser lesionada perante a lei kármica, eu vou ser assassina também, vou ser suicida. É um suicídio indireto. Por mais que as pessoas não entendam, né? Não sei se deu para entender, mas acaba sendo um suicídio indireto quando a gente não cuida direito do nosso corpo físico. E foi o que aconteceu com o André Luiz no filme Nosso Lar. Quando ele desencarna, ele vai para o umbral e é acusado de assassinato e não se dá conta, porque isso que acontece quando a gente tá muito desequilibrado. Eu morro, né? Aí eu chego lá do outro lado, no mundo espiritual, minha consciência começa a me culpar de todas as coisas erradas que eu fiz. Para onde eu vou? Pro umbral. Agora, se eu morro e eu fico lá do outro lado, eu vou ficar feliz com as coisas boas que eu fiz, né? Eu fico, nossa, eu ajudei fulano de jeito. Aí para onde eu vou? Vou para um lugar de refazimento, dependendo do meu equilíbrio mental, né? E depois eu vou para uma colônia espiritual. Gente, isso não quer dizer que eu vou, né? Eu só tô dando exemplo aqui, pelo amor de Deus, porque eu ainda tô a muita baixa vibração. Espero que possa ser que eu vá, né? Mas não creio muito nisso, não, porque eu ainda sou muito negativa. Mas aí, isso que eu tô falando, dependendo assim, aí eu faço muitas coisas boas aqui. Aí quando eu vou, eu me sinto satisfeita, tipo, missão cumprida. Às vezes eu vou direto para uma colônia espiritual, às vezes não, às vezes eu vou para um lugar de refazimento, de equilíbrio, né? Até a minha consciência melhorar, para depois me caminharem para uma colônia espiritual. E também pode acontecer de eu ficar tão desequilibrada quando eu, né, desencarnar, que meu espírito acorda no espiritual tão desequilibrado que eles apagam o espírito até o espírito se acalmar. Porque quando eu acordar lá no espiritual, né, o caso do espírito, se eu estiver muito desequilibrada, eu acabo saindo da onde eu tenho que ir, né? Porque eu vou para onde a minha energia manda, meu equilíbrio mental manda, né? Ou eu vou para uma colônia espiritual, ou eu vou para um umbral, ou eu fico vagando aqui na Terra, porque às vezes a gente desencarna e não dá conta que desencarnou. É tudo muito complicado o mundo espiritual. Não sei se deu para entender. A gente tem que estudar muito, né, para ter entendimento. E eu, né, como eu falo, eu leio muito, eu tenho muito conhecimento, assim, mas
também precisa ter entendimento, porque às vezes só o conhecimento não é necessário, não é suficiente, né, no caso. E tem que ter entendimento, e nem tudo eu consigo passar, né? Eu tento explicar, né, da forma que eu entendo, mas nem sempre eu consigo, né? Mas eu acho que deu para entender, gente. Então, mas o foco desse vídeo aqui hoje é pra gente ter uma fé raciocinada, tá? Não deixar líderes religiosos trabalhar nas nossas crenças, na nossa fé, nos levando e nos deixando, né, a fazer coisas bárbaras com o nosso corpo, ou com a nossa fé, ou com as nossas atitudes, tá bom, gente? Que isso é muito importante, uma fé raciocinada. E eu, Raquel, até hoje, só vi isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho não, desculpa, gente. No Evangelho segundo o Espiritismo ensina a conduta moral. No kardecismo espírita. Essa é a única doutrina, né, espiritual que nos ensina a ter uma fé raciocinada. Né? Porque não adianta falar, vai ali e se mata porque você vai encontrar Jesus. Você vai lá e vai se matar? Não vai, né, gente? Então vamos raciocinar bem, vamos ter aquela fé raciocinada, ver o que é certo e o que é errado, ter discernimento para não deixar os outros manipular a gente, né? A ponto da gente fazer alguma coisa muito fora de ética, né? Ou que venha prejudicar a gente ou o próximo, tá? Gratidão para quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.